Este programa é patrocinado por Learn to Be. Cerca de 400 mil pessoas sofrem de depressão em Portugal. Segundo dados da Direção-Geral de Saúde, entre os primeiros sintomas e o tratamento médico passam em média 5 anos e só 35% procuram ajuda no primeiro ano dos sintomas. Este é o tema do programa de hoje. Participe enviando as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Portugal está nos primeiros lugares dos países europeus com maior incidência de depressão. Para baixar os números é preciso entender as causas e não ter vergonha de pedir ajuda a um profissional de saúde. E porque a saúde mental é fundamental, hoje temos connosco a doutora Maria Inês Costa, psicóloga, que irá responder às suas questões. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, antes de mais. Vamos começar precisamente por estes números que são um bocadinho assustadores. 400 mil pessoas que sofrem de depressão. Nem todas pedem ajuda. O que é que se deve a este lado de terem medo ou receio? Certo, eu acho que existem várias variáveis para além do medo e do receio. O que é interessante perceber é que, infelizmente, não são só esses números. Esses números são aqueles que estão estimados, diagnosticados e estudados, não é? Porque se nós formos para um patamar mundial, até a OMS até consta cerca de 300 milhões de pessoas com a condição da perturbação depressiva. Mas eu acho que isto também se deve a questões como o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, que é interessante, eu tenho que falar disto aqui, porque eu acho que não há uma resposta tão perentória ou tão rápida como devia ser, até pelas listas de espera infinitas que existem nos cuidados de saúde primários, e isso também é um entrave às pessoas procurarem ajuda. É um entrave ao tratamento da saúde mental. Para além disso, eu acho que ainda existe também um estigma grande na nossa sociedade. Apesar de, depois da pandemia, se terem aberto aqui portas para a literacia na saúde mental, eu acho que ainda existe um estigma da sociedade para procurarem ajuda, mas não só da sociedade, também da classe médica, o que eu acho que é interessante. E receia que estes números possam ser muito maiores pelo facto das pessoas não pedirem ajuda? Sem dúvida, sim, lá está, como eu tinha dito anteriormente, isto no fundo são números que estão diagnosticados, estão estudados. Depois existem, estima-se que existem mais uma percentagem grande de pessoas que ainda não têm tratamento, ou estão à espera de tratamento, ou que até nem se aperceberam que podem ter esta condição. É? Por causa do estigma, por causa da escassez de tratamento, por causa também de estigma, se calhar, de alguns fármacos, que é interessante também falar. Diz-se muito que os antidepressivos criam dependência, mas isso não é totalmente verdadeiro, apesar de, curiosamente, Portugal a ser dos países que toma mais antidepressivos, onde são prescritos mais antidepressivos. Mas não são os antidepressivos que criam a dependência. Eu acho que há um estigma, porque as pessoas também têm medo do tratamento por causa do receio da dependência do próprio. Ainda que o tratamento possa variar também depois consoante a condição de cada um, não é? Claro, eu acho que tem que ser adaptativo a cada pessoa é diferente. Acho que o tratamento melhor que se pode ter é uma combinação entre psicoterapia e farmacologia. Em alguns casos eu acho que é essencial trabalhar em multidisciplinariedade, mas sem dúvida alguma que ainda há uma barreira. Porquê é que acha que se deve estes números grandes em Portugal comparativamente, por exemplo, com outros países europeus? Sim, eu acho que é interessante ver isso também, porque Portugal consta-se que é o segundo país da Europa com maior incidência de pessoas com perturbação depressiva. Eu acho que é precisamente isso, aliado ao estigma, a escassez de tratamentos, as próprias pessoas, depois também culturalmente. É interessante que nós somos um país soalheiro. Mas isto também tem aqui alguns indicadores que podem variar, como o ambiente, como a educação, várias variáveis que no fundo acabam por também comprometer e influenciar a dificuldade de procura de tratamento ou esta dificuldade em procurá-lo, não é?
E muitas vezes as pessoas podem até nem reconhecer estes sintomas, acharem que estão simplesmente mais melancólicas, mais tristes, quando na realidade este lado de diferença comportamental de uma altura estar contente, na outra já não estar tão bem, é que poderá ser se calhar algum dos sintomas que podem induzir que a pessoa não está bem. Sim, eu acho que existe uma diferença, aliás, existe mesmo uma diferença grande entre o que é uma depressão e entre o que é uma tristeza, não é? A tristeza, no fundo, o que nos leva a distinguir as duas é que a tristeza é uma emoção, portanto, uma emoção básica. Todos nós a sentimos e, no fundo, acaba por ser uma reação a um evento, portanto, é temporária. Tem um cariz mais escasso, ou seja, mais efêmero, é mais nesse sentido. E a depressão difere porque acaba por ser persistente, ou seja, a tristeza é um sintoma da depressão, mas a depressão marca pela diferença, pela duração, pela intensidade e pela frequência. E é assim que se distingue. E, acima de tudo, nessas situações é sempre útil pedir ajuda a um profissional de saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Prevenir, não é? Se vimos que a tristeza já se está a prolongar no tempo e que acontece maior parte das vezes da semana, por longos períodos de tempo no dia, eu acho que é interessante procurar uma ajuda e perceber o que é que se está a passar. Não é? Vamos então à primeira pergunta dos nossos espectadores. A Sofia Costa, de 35 anos, que diz: a minha mãe sofre de depressão crónica há vários anos. Há a possibilidade de me acontecer o mesmo? Isto é interessante porque a depressão, sem dúvida, ou a doença mental, tem questões hereditárias, tem questões genéticas. Portanto, pode sim acontecer. Acho que deve ser feito um check-up emocional. É interessante perceber, ou a pessoa estar atenta, no caso, como é que se chama a senhora? A Sofia Costa. A Sofia. É interessante a Sofia estar atenta a todos os sinais e sintomas que vai tendo ao longo do tempo, precisamente porque há mesmo esta incidência muito grande da questão e da componente hereditária. Portanto, acho que sim. É sempre importante ver o histórico, mas ainda que às vezes as pessoas desvalorizam, não é? Porque é aquela história de o meu pai também já tinha estas coisas, portanto é normal que eu sinta, quando na realidade não é uma situação normal, deve-se pedir sempre ajuda. Voltamos sempre ao mesmo, pedir ajuda. Sim, pedir ajuda. Isso é uma questão muito, muito importante e que me surge no gabinete também, não é? Porque as pessoas normalmente procuram ajuda quando já se sentem no limite, quando já estão no limite, precisamente porque não reconhecem ou porque já têm um histórico familiar em que dizem: ok, meu pai já era assim, então é normal eu ser assim. Não é normal, ou seja, apesar de ser normativo ter componentes hereditários e genéticos, eu acho que é interessante e importantíssimo, mesmo assim, auxiliarmos-nos de uma ajuda psicológica, precisamente para contrariar essa tendência ou para ajudar a pessoa a ter estratégias de coping para lidarem melhor com a situação. Mesmo porque, quanto mais, à semelhança das outras doenças físicas também, quanto mais cedo começarmos a prevenir e a detectar que há ali um problema, mais facilmente também vai ser o tratamento e o controle da doença. Sem dúvida, quanto mais precoce for o tratamento, melhor. O problema é que a doença mental, e quando se fala de saúde mental, é algo que é silencioso, portanto, vai se instalando devagarinho, uma pessoa pensa que é uma fase, existe sempre esta questão, é uma fase, e depois vai alongando, e depois, mas já está instalada a doença mental. E é aí que normalmente as pessoas procuram ajuda, que às vezes é mais difícil, não é? É sempre mais difícil quando a doença já está instalada, sem dúvida alguma, mas é possível, é possível. E que tipos de depressão é que existem? Existem vários tipos de depressão. Se calhar, em vez de falar de todas, se calhar digo as mais importantes. Sim, não é? e as mais comuns, no fundo. As mais comuns, porque se formos categorizar tudo, existe muita coisa. Eu acho que a mais importante e a mais diagnosticada é a depressão major, que é a depressão que é mais diagnosticada, como eu tinha dito, e se pauta por um conjunto de sintomas, como a apatia, como a perda de interesse súbita nos interesses que eu tinha no dia-a-dia, depois oscilações no humor, oscilações no apetite, oscilações no sono e, no fundo, esta é a perturbação depressiva que é mais diagnosticada. Depois temos outras, temos a perturbação depressiva persistente, que é chamada como distimia, que no fundo difere da depressão major. Porquê? Porque se instala durante mais tempo, o próprio nome o diz, não é? É uma depressão
persistente. Tem sintomas que são parecidos, diferem, e é preciso fazer uma avaliação e distinguir o fator diferencial entre as duas, mas instala-se ou está pelo menos instalada durante 2 anos. Portanto, é muito mais persistente. É o que se fala já de depressão crónica. No fundo, o caso da mãe desta nossa espectadora. Exatamente, provavelmente. exatamente. Já tem fatores aí que se calhar são crónicos e endógenos, é o que se costuma dizer, que já estão enraizados com traços de personalidade, não é? Há pouco falávamos precisamente dos tratamentos que podem variar de pessoa para pessoa e falava do conciliar o lado terapêutico com o lado medicamentoso. De facto, este lado terapêutico também pode dar as ferramentas à pessoa para perceber se está a entrar numa crise mais complicada, se a doença lhe está a fugir do controlo e no fundo, tentar controlar nessa altura? Sim, o que eu costumo dizer é, nós temos uma ferida, existe a ferida e temos a pomada ou o penso. É? Eu acho que a terapia é a pomada. Portanto, o penso ajuda a cicatrizar e a proteger e a terapia é a pomada que ajuda a curar. No fundo, a terapia compromete-se, no fundo, e é um trabalho em equipa constante. Não é? Se a pessoa à minha frente não mostra a vontade, eu também não consigo trabalhar. Portanto, eu acho que é um trabalho em equipa e eu gosto de trabalhar assim com as pessoas que têm à minha frente. No fundo, acaba por ser a pomada porque nós queremos tentar ir à raiz do problema. É? Às vezes é um bocadinho frustrante porque não chegamos mesmo à raiz, ou seja, não temos uma origem, podemos ter várias, mas o que interessa é o que é que está ali a restringir a pessoa nas várias áreas da vida no momento presente e tratar. Mas no fundo acabamos por ir à raiz do problema, dar estratégias à pessoa para compreender melhor o problema, para tratar as crenças que estão disfuncionais ou que possam ser limitantes, para ela ter um bem-estar ou um estilo de vida completamente diferente daquele que tinha. Sim, não basta apenas tratar os sintomas, é preciso tratar a causa. Exato, e isso não é um processo milagroso, ou seja, é um processo com várias quedas, reencontros, perdas, ganhos. Não é fácil e eu acho que esse é um dos entraves também às pessoas também procurarem um tratamento. É precisamente porque não é um processo que é curto, é um processo que é longo. Exato. Por e-mail chega-nos a questão de Filipe Matos, de 50 anos. Sou casado, tenho filhos e um bom emprego. Os meus amigos dizem que tenho a vida perfeita, mas eu não sinto isso. E tenho momentos em que me sinto muito triste. Pode ser depressão? Eu acho que é muito importante esta pessoa fazer pelo menos um check-up emocional. Ir ver como é que se encontra, porque na realidade uma coisa são os nossos amigos e a nossa família dizerem que nós temos a vida perfeita, mas quem o sente somos nós, não é? Exato. E se esta pessoa, este espectador, se está a sentir de uma forma diferente que os outros pintam, eu acho que é importante ele ligar àquilo que sente e procurar ajuda nesse sentido. Até porque muitas vezes isso acaba por impactar, porque podemos ficar reféns da própria imagem. Isso é um problema grande, não é? Nós estamos habituados a ser vistos como fortes, como detentores de todas as qualidades ou competências, e isso por vezes pode ser um entrave também ao tratamento, que é, se eu tenho a vida perfeita, porque é que eu me estou a queixar? A questão aqui é que cada sofrimento é um sofrimento, e é legítimo, e tem formas diferentes, cores diferentes, dimensões diferentes. E é possível que, numa sociedade como a que vivemos hoje, com as redes sociais, com tudo, em que se vive muito também do aparentar estar feliz, estar bem, muitas destas pessoas poderão estar a camuflar, mostrando o que é suposto eu sentir, o que é suposto eu estar bem, quando na realidade não estão? Pois isso é um fenómeno que tem surgido cada vez mais, não é? E depois temos aquela questão do eu real com o eu idealizado. Exato. E muitas vezes surgem estes problemas de identidade, se calhar até mais nos adolescentes, precisamente porque comparamos a vida dos outros com a nossa. E isso acaba por ser um entrave muito grande e, claro, que ajuda a camuflar aquilo que sentimos. E quando camuflamos aquilo que sentimos é muito perigoso, que é a mesma coisa que eu estar a varrer o pó para debaixo do tapete. Se aquilo se acumula e eu não aspiro o pó, aquilo vai explodir. Portanto, Exato. isto é o que acontece internamente com as nossas emoções. Pois isto acaba por se traduzir em ataques de pânico, uma ansiedade aguda, numa tristeza que já é patológica. É complicado e as pessoas muitas vezes não pensam nas consequências, acham que estão a fazer bem quando na realidade não estão. Sim, eu acho que também é preciso muito, e isto é interessante, a vulnerabilidade
é a forma que nós temos para conseguirmos ter coragem para agir. E eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em ver-se como vulneráveis. E não assumir aquilo que estão a sentir, precisamente porque podem também estar reféns da própria imagem ou por indicadores de vivência ao longo da vida, não é? Que no fundo acabam por não se assumir. E quando nós não nos assumimos como seres vulneráveis, por vezes, e não assumimos as nossas emoções, isso pode ser lesivo a médio ou longo prazo. Eu até digo a médio. Ana Castro, de 46 anos, enviou uma mensagem no WhatsApp e diz-nos: tenho um filho adolescente que sempre esteve rodeado de amigos. No entanto, nos últimos tempos noto que não sai tanto e quando chega à casa fecha-se no quarto. Já perguntei se passava alguma coisa na escola ou com os amigos e diz-me que não. Mas eu sinto que algo se passa. Devo pedir ajuda a um psicólogo? O instinto de mãe é poderoso. Se a mãe sente que algo se passa, pode-se passar alguma coisa. Mesmo assim, a adolescência acaba por ser uma idade em que se está a descobrir muito a própria identidade. É por si só uma altura de descoberta também. E turbulência de emoções, não é? E uma turbulência de emoções, sim. No fundo, estamos a tentar reformular tudo. Nós já passamos por lá, portanto, não é fácil. E é não é uma um período fácil. descoberta de quem são, encontrarem-se, identificarem-se, tudo isso, não é? Ora, muito bem. A questão do autoconhecimento é extremamente importante. No fundo, forçar o adolescente a ir a uma consulta de psicologia não resulta. Portanto, o máximo que esta mãe pode fazer é tentar, de alguma forma, falar com ele, motivá-lo a uma consulta de psicologia, falar acerca dos benefícios que pode haver numa consulta de psicologia. Eu às vezes até digo que, olha, podemos marcar uma consulta sem compromisso, só para ver como é que tu te sentes. Depois não precisas de voltar mais, mas essa primeira consulta pode ser bastante importante para a vinda. Primeiro passo, não é? Exatamente, o primeiro passo. Mas mesmo assim não é fácil. Portanto, nesses casos, às vezes o que eu aconselho é os pais a terem eles próprios uma consulta de psicologia ou de aconselhamento parental para saberem como agir nestas situações. E muitas vezes quando tentam recorrer, tentar falar com os filhos, com os amigos dos filhos ou com os professores, isso é benéfico, ou seja, o pai ou a mãe vão ficar mais tranquilos em busca dessa informação, mas isso não poderá trazer também conflitos na relação com o filho? Pois, precisamente porque a idade da adolescência é uma idade um bocadinho conflituosa nesse sentido, não é? Portanto, existe muita coisa de não quero que fales com os meus amigos, da privacidade. Exato. E legítima, portanto, faz parte daquilo que é a idade e também da personalidade de cada pessoa e de cada adolescente. Depende do caso. Se for um caso que é agravado e que já se calhar compromete a saúde desta pessoa, eu acho que é importante. No outro caso, se calhar falar com o professor para ir estando atento aos comportamentos do filho, não é? Portanto, nesse sentido, para ter, no fundo, outra visão, outra perspectiva de como é que ele está na escola. É mais nesse sentido, é mais um monitorizador, monitorizar na escola. Mas de uma forma que seja subtil. Não soa invasivo, não é? Exatamente, principalmente porque na fase da adolescência uma avalanche de perguntas invasivas, querer saber invasivamente acerca de uma coisa não vai resultar. O melhor a fazer é, se quiseres falar comigo, eu estou aqui. Por vezes é o melhor remédio que nós podemos ter. É a melhor estratégia. No caso porque passámos por uma pandemia em que as crianças e os jovens tiveram que ficar encerrados em casa, notou que houve mais procura de apoio para estes jovens, para estas crianças, nomeadamente com casos de depressão ou similares? Eu acho que no geral. Eu acho que não foi só nos jovens? Não foi só nos jovens, sem dúvida. Por acaso, eu até tenho mais jovens adultos a virem, na realidade, do que propriamente mais jovens. Mas sim, tenho mais adolescentes, tenho mais crianças, precisamente porque na fase da adolescência e na fase infantil é importante socializar, não só através das redes sociais ou de um computador, mas socializar mesmo, ter essa experiência física, presencial. Mas eu acho que, num panorama geral, apareceram mais pessoas ou mais pedidos de ajuda, para já porque
houve mais esforços na literacia da saúde mental. Eu acho que isso foi importantíssimo para desconstruir o estigma Exato. da saúde mental, e falou-se bastante nisso, porque o ser humano não está habituado a estar isolado, não é? Até há estudos que dizem que Ainda o ser mais nós humano... portugueses que somos muito afetivos, do abraço, do beijo, Exato. não Somos é? calorosos, nós precisamos de afeto, abraços, beijos, nós precisamos disso. Precisamos nos sentir seguros, protegidos, gostamos de conviver, é uma parte da nossa socialização, não é? Mas eu acho que nós não estamos habituados a estar isolados, era isso que eu estava a dizer, e que no fundo existem estudos que dizem que o ser humano só aguentava 10 dias isolado. Portanto, nós tivemos muito mais de 10 dias, e isso compromete sem dúvida a saúde mental e o aparecimento de novas doenças, não é? Exato. De pessoas que estavam completamente diferentes antes, ou eram saudáveis, e de um momento para o outro apareceu algo que já estava, sem dúvida, predisposto na pessoa, mas acabou por ser disputado e estimulado pela situação pandémica. Portanto, sim, acho que houve mais gente a procurar ajuda, sem dúvida. Avançamos para mais uma pergunta, desta vez do João Freitas, de 43 anos, que diz: no início da pandemia o meu pai faleceu e eu não pude despedir-me dele. Desde então tenho momentos de profundo desespero, choro muito e isolo-me em casa. O que devo fazer para ultrapassar isto? Procurar ajuda, outra vez. Eu acho que é muito importante, até porque o luto diverge muito de situação para situação, dependendo das próprias estratégias que a pessoa tem e das condições em que acontece. Neste caso, pelo que eu percebi, houve aqui um condicionamento que esta pessoa não se conseguiu despedir do pai. Exato, provavelmente no início do que não havia sequer essa permissão, não é? Exato. Portanto, isso dificulta por si só o processo de luto, porque para haver um processo de luto que seja normativo, o ser humano precisa de uma necessidade de um fecho, de uma despedida, de um ritual que ajude depois a processar toda a perda. Portanto, eu acho que é importante, visto que aconteceu no início da pandemia, portanto já vai há alguns anos, é importante já começar a ver se de alguma forma o luto já é patológico ou não. Não é? Portanto, eu acho que é importante pedir ajuda, porque a psicologia vai ajudar muito neste sentido. Precisamente nesse sentido do luto, porque somos todos diferentes e todos temos um processo diferente, que às vezes as pessoas também não pensam que podem pedir ajuda e que este processo pode desencadear depois problemas de saúde mental. Sem dúvida. Porque até há pessoas que... Nós pensamos muito que o luto também é uma fase, não é? E nem sempre é. E nem Pode-se sempre é. prolongar, Pode não é? ser prolongado. É sempre temporário, porque todos os problemas são temporários. Eu acho que é importante as pessoas lá em casa saberem disto. Portanto, há sempre solução para o problema, mas há problemas que são prolongados. Portanto, o luto diverge de pessoa para pessoa. Ainda pode estar dentro daquilo que é o padrão normativo, vai dependendo da frequência, da duração e da intensidade dos próprios sintomas. Isso é importante. Mas há pessoas que ainda desvalorizam o processo de luto. Não é? Isso vai passar, é uma fase. Precisamente sobre isso, de que forma é que os amigos ou a família pode ajudar? Porque se esta pessoa não está bem, não está a conseguir enfrentar, dizer esse tipo de coisas pode agravar, não é? Em vez de ajudar. Sem dúvida. Há palavras que nós dizemos que queremos ajudar, mas às vezes podemos piorar. Não é com a intenção das pessoas criarem um mal-estar, simplesmente não sabem como lidar nestas situações, porque não são situações que são fáceis, não é? Portanto, nunca se deve dizer esse tipo de coisas, não é? Isso vai passar, ou eu já passei por isto e vais ver que isto passa logo, é só distraíste. No fundo, isto acaba por ser sentido como uma desvalorização do meu sentir. Às vezes é mais importante nós dizermos: eu estou aqui para ti, é normal, quando precisares de falar, eu estou aqui. Isto é uma forma boa de ajudar, não é? E vai-se fazendo o luto, porque quanto mais se fala disso, mais nos organizamos no nosso discurso e na nossa vivência. É mais importante falar e conversar do que meter para dentro, que isso é muito mais nefástico, não é? Estamos na lógica do tapete, não é? Se Exato. depois vai explodir, não é? E depois isto normalmente leva a questões patológicas, sem dúvida. Chegamos à última questão, da Silvia Sousa, de 26 anos. Aos 2 meses de gravidez perdi o meu bebê. Alguns amigos e familiares dizem que sou muito nova e que devo seguir em frente, mesmo porque foi logo no início não entender da minha tristeza. No entanto, para mim foi um filho que perdi e um vazio que ficou. Estou errada? De todo. Não está errada. Curiosamente, eu fiz um estudo acerca disto. Acerca de luto no casal após uma perda gestacional. E é curioso a pergunta ter aparecido aqui,
porque de certa forma acaba por ser uma dor invisível, ou seja, por vezes não há um corpo, não há uma relação, mas desengane-se, porque na realidade existe um vínculo muito forte que se começa a criar entre a mãe, os pais e o bebé, mais com a mãe, que eu sinto cá dentro, não é? Portanto, isso vai criando sonhos, expectativas, idealizações que são completamente rompidas, quer seja aos 2 meses, quer seja aos 8 meses. Portanto, há estudos que dizem que, dependendo da pessoa, quer seja no início da gravidez ou numa fase mais tardia da gravidez, o luto é legítimo na mesma. Portanto, é a perda real de um filho, de alguém que eu quis muito ou queria muito, e continua a ser um filho. Continua a ser um filho. É aquela sensação sempre de colo vazio. É um colo vazio. Literalmente, porque na realidade muitas vezes já temos tudo preparado lá em casa, as pessoas já sabem que vamos ter um bebé, e depois isso tudo acaba por ir por água abaixo, não é? Eu acho que uma das maiores dores dos seres humanos é criar expectativas e, quando elas não são alcançadas, A desilusão. a desilusão. E aqui lida-se muito com a desilusão, e não só com a desilusão. Na parte da mulher é muita questão de o que é que eu fiz de errado, o que é que o meu corpo matou o meu bebé. E Sentimento de culpa, quase. sentimento de culpa gigante. E isto é muito importante ser trabalhado. E porquê é que em muitas destas situações que vêm a público, conhecemos, com figuras públicas, o que seja, muitas vezes os pais acabam por se separar? Porquê? Não conseguem lidar com a dor? Há essa culpabilização de que se falava? Sim, eu acho que precisamente porque a dor é muito individual e são dores diferentes. No estudo que eu fiz, o lado das mulheres tem uma dor completamente diferente do lado dos homens. As mulheres gostam muito mais de externalizar, ou precisam de externalizar, e os homens abafam mais a dor. Portanto, às vezes pode haver a sensação da parte da mulher que ele não está a valorizar aquilo que eu estou a sentir, e da parte do homem que já é exagerado o que ela está a sentir. E isto muitas vezes leva a divergências e a separações, sem dúvida, que é o problema da comunicação. Não se comunica muito nestas alturas, por vezes. Porque o nosso tempo já está mesmo a chegar ao fim, estamos mesmo a terminar. É sempre importante, em qualquer uma destas situações que abordámos hoje, procurar ajuda. Esta é a mensagem essencial. É importantíssimo procurar ajuda, quer seja em casos de luto, quer seja em casos de depressão ou de outro tipo de doença mental, porque uma ajuda equilibrada e multidisciplinar vai sempre ajudar na consolidação, aliás, de estratégias que a pessoa vai precisar para ao longo da vida, para depois não reincidir, ajudar a não reincidir, para ter um bem-estar e uma realização pessoal. Eu acho que é extremamente importante. Muito obrigada pela sua ajuda. Obrigada e por eu. responder às nossas e às questões do público. Claro. No programa de hoje conversámos sobre depressão e luto. A saúde mental é muito importante e a falta dela pode condicionar a nossa vida. Se não se sente bem, peça ajuda ao seu médico assistente. No próximo programa voltamos acompanhados de um especialista para responder às dúvidas que possa ter. Já sabe, envie-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Learn to Be.